surpresa. A de que os deputados pretendiam aprovar uma anistia para quem recorreu ao chamado Caixa 2 em eleições. Dinheiro não contabilizado oficialmente. E eles queriam botar essa anistia exatamente no pacote de medidas de combate à corrupção. Mas, diante da reação da sociedade, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, achou melhor recuar e deixar a votação para a semana que vem. Foi o reflexo de muitos dias de tensão e de uma noite agitada. Na madrugada, os deputados da Comissão Especial aprovaram por unanimidade o relatório do deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas. Das medidas propostas pelo Ministério Público, ficaram de fora o teste de integridade para servidores públicos, alterações no sistema de recursos para agilizar o processo penal, o uso de provas obtidas de maneira irregular, sem violação de direitos fundamentais, prisão preventiva para a recuperação de dinheiro desviado, mudanças na concessão de recursos como habeas corpus para acelerar os processos. Entre outras medidas, os deputados aprovaram crime de Caixa 2 com prisão de 2 a 5 anos e multa, crime de enriquecimento ilícito de funcionários públicos, medidas para evitar a prescrição de penas, instrumentos para recuperar dinheiro desviado. O relator sugeriu e conseguiu aprovar a figura do reportante do bem, que pode receber recompensa por denunciar um crime, e o acordo penal, que permite reduzir pena diante de confissão de crimes menos graves. De manhã, o clima continuou quente. O presidente Rodrigo Maia, do Democratas, chegou à Câmara e se trancou no gabinete com líderes de vários partidos. A esta altura, ninguém sabia quais modificações seriam feitas no projeto anticorrupção e quem as apresentaria. Logo começou a circular entre os deputados o texto de uma emenda que explicitaria uma anistia a todos os crimes ligados ao uso de Caixa 2 no passado, como corrupção e lavagem de dinheiro. Os deputados estavam decididos a votar o pacote e até aprovaram a urgência para o assunto. O PSOL queria que a votação fosse aberta, identificando cada deputado. Mas grandes partidos como o PMDB, PT e PSDB orientaram suas bancadas contra e a iniciativa foi derrubada. Na sociedade começaram as reações. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, falou num debate na sede da Procuradoria. Confio que eu tenho a certeza que o Parlamento brasileiro saberá ser sensível não só aos 2.500.000 brasileiros que assinaram a iniciativa popular das 10 medidas, como de outros milhares de brasileiros que apoiam essas 10 medidas. Portanto, tenho a convicção e a certeza de que o Parlamento aprovará o contexto, a espinha dorsal dessas 10 medidas sem alterações de monta que possam desfazê-las. Carlos Fernando, um dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, manifestou preocupação com a possibilidade de anistia. Pretendem com isso anistiar a corrupção e, anistiando a corrupção, estão anistiando os crimes de lavagem de dinheiro dela decorrentes. Isto acaba com a necessidade da Operação Lava Jato, porque eu não posso investigar fatos que não são crime. E a partir do dia que essa lei for sancionada, se é que um dia será sancionada, esses fatos investigados pela Lava Jato não serão mais crimes. E nós não teremos necessidade de qualquer investigação. Se aprovada, todo o trabalho, desde o mensalão, mas em outros casos também, irá para o lixo. O juiz Sérgio Moro disse em nota que toda a anistia é questionável, pois estimula o desprezo à lei e gera desconfiança. E diz, anistiar condutas de corrupção e de lavagem de dinheiro impactaria não só as investigações e processos já julgados na Lava Jato, mas a integridade e a credibilidade do Estado de Direito e da democracia brasileira, com consequências imprevisíveis para o futuro do país. A ONG Transparência Internacional também condenou a tentativa de anistia. A reação chegou às redes sociais, onde o não à anistia ao Caixa 2 foi o assunto mais comentado do dia pelos internautas. No Congresso, o relator das medidas foi vaiado por colegas. Que bolsonarista!
O vice-líder do PMDB, Carlos Marum, ponderou que nunca existiu e nem é necessário projeto para anistiar políticos. Eu não acredito que algum promotor público não saiba que lei penal não retroage. Qualquer estagiário de primeiro ano de direito sabe. Qualquer estagiário de primeiro ano sabe que o crime tipificado só é crime após estar efetivamente estabelecido como tal no nosso direito penal. No começo da tarde, pressionado, o presidente da Câmara decidiu que a votação estava adiada e fez uma defesa do parlamento. Rodrigo Maia disse que a pressão da sociedade é legítima, mas que o plenário é soberano para decidir. O relatório deve ter muita coisa boa, eu ainda não parei para analisá-lo. Certamente tem algumas coisas que precisam ser modificadas e essa vai ser a nossa responsabilidade, independente de qualquer tipo de pressão, que são legítimas. A pressão da sociedade é toda legítima, contanto que um poder não queira subjugar o outro poder. Então, na terça-feira, nós vamos continuar de forma democrática esse debate, respeitando a opinião da sociedade. E a sociedade, qualquer poder, respeitando a soberania popular que é representada no mandato de cada deputado federal presente e deputada nesse plenário. O líder da rede anunciou que deputados contra a anistia vão tentar aprovar novamente a votação aberta na próxima terça-feira. O relator das medidas anticorrupção na comissão especial denunciou a manobra. Estava tudo armado para ser tudo destruído. Houve uma articulação de muitas pessoas do bem que impediram que isso acontecesse. E eu aplaudo o presidente Rodrigo Maia, que teve a sensibilidade de entender que não era momento de colocar este projeto para ser discutido e destruído no plenário da Câmara. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre absolveu, em segunda instância, 2 executivos da OAS que tinham sido condenados pelo juiz Sérgio Moro na Lava Jato. Segundo os desembargadores, ainda existem dúvidas sobre a atuação de Matheus Coutinho de Sá Oliveira e Fernando Augusto Stremel Andrade no esquema de corrupção da Petrobras. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal para arquivar o inquérito contra o senador Edson Lobão e a ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, por falta de provas. Na delação premiada, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, disse que repassou R$2 milhões desviados da estatal para a campanha de Rosiana a pedido de Lobão. O Tribunal Superior Eleitoral revogou a prisão do ex-governador do Rio, Antony Garotinho, do Partido da República. A maioria dos ministros considerou que a liberdade de Antony Garotinho não põe as investigações em risco. Ele vai ter que pagar fiança de R$88 mil e obedecer a algumas restrições. O ex-governador do Rio foi preso acusado de comprar votos com dinheiro de um programa social. Na internet, Antony Garotinho disse que sempre confiou que a justiça corrigiria o que classificou de abuso de autoridade. Ele está em prisão domiciliar, aguardando o alvará de soltura. O Senado aprovou o projeto que reabre prazo para contribuintes repatriarem recursos no exterior não declarados à Receita Federal. As alíquotas do imposto de renda e da multa subiram para 17,5%, 2,5 pontos percentuais a mais em relação à primeira etapa do programa. E não está mais proibida a participação de parentes de políticos no programa de repatriação. Mas o texto ainda precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados. A seguir, uma